Estávamos falando um pouquinho ontem sobre a ONU, eu vou recapitular e vou continuar até terminar o capítulo 6. E aí, quando terminar, eu passo a atividade que eu falei agora, busca pela paz. Esse tópico aqui é na página 277 de vocês. Tem falando aí que a ONU ela é uma instituição supranacional, na verdade ela é a maior instituição supranacional do mundo, né? Por quê? Porque ela não atua sozinha, ela atua através de várias agências também, que se atentam a assuntos particulares, como, por exemplo, existe o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, existe a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que lida dos assuntos ligados ao comércio. Sim, o FMI trata de assuntos ligados ao mercado financeiro internacional, né? Ele também concede empréstimos, ajudas a alguns países que passam por crises financeiras, enfim. Seria a instituição aí ligada à ONU, né, a agência da ONU, ligada ao Sistema Financeiro Internacional, por isso que é o Fundo Monetário Internacional. Aí a gente tem também a OMS, Organização Mundial da Saúde, falei um pouquinho ontem dela, né, que ela lida de acordos, né, de convenções, de algumas regras, tudo ligado à saúde. Aí temos também a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que lida de assuntos relacionados, obviamente, ao trabalho, né, às condições de emprego das pessoas, né, ao desemprego mundial, tenta meio que promover algumas mudanças aí para que as pessoas tenham um emprego, tenham uma condição de vida boa. E sem contar que se você não tem emprego, você não tem como você viver bem, né? E as pessoas precisam vender sua força de trabalho para ter uma renda e, através dessa renda, sobreviver. Então, a OIT, ela lida dos assuntos relacionados ao trabalho, por isso que ela é a Organização Internacional do Trabalho. Outra agência que está interligada à ONU, né, pertence à ONU. Outra, falamos da Unesco, Unicef, também pertence à ONU. O que mais? Estou esquecendo alguma. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que lida da produtividade agrícola, né? Todos os assuntos relacionados à produção mundial. Também ligado também à produção pesqueira, não só a produção agrícola, mas também a produção pesqueira, ela também lida com esses assuntos. Trata também de assuntos relacionados à fome, subnutrição, né? Pessoas que não têm alimentos necessários para sobreviver, não conseguem ingerir por dia os nutrientes necessários para se manter vivo e bem. Então, ela é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Aí temos a Unesco, falei, pronto. E tem algumas outras. Mas a ONU, ela trabalha, né, ela atua através de alguns programas, através de algumas comissões econômicas, para tentar ajudar em alguns países que passam por situações bem embaraçosas, bem difíceis. E também atua através dessas agências aí que eu mencionei, em áreas específicas. Essa instituição supranacional, né, que vai além do espaço nacional de um país, porque ela abrange, na verdade, 193 países no mundo inteiro. Todo país que é considerado um país, né, quem é que considera isso? Né? Quem é que vai dizer assim, legitimar realmente um país que é considerado o país? É a ONU, né? A ONU é que vai estipular tal país, realmente, tal território realmente se constitui um Estado-nação, tal território realmente é um país. É ela que vai dizer isso aí, vai determinar, muitas vezes. Então, fazem parte da ONU hoje cerca de 193 países, Estados-nações, cada um com sua soberania sobre o seu próprio território, com exceção do Vaticano, que possui o status de observador ainda, o Estado palestino é observador ainda também. Aí a gente tem Taiwan, que se diz ser um território, realmente um país, um Estado-nação, mas a China diz que é um território, uma província rebelde chinesa. É por isso que a ONU não considera Taiwan ainda como um país. Taiwan não é considerado um país para a ONU, mas é realmente um território que se diz ser um Estado-nação e alguns países do mundo aceitam Taiwan como país, mas a ONU ainda não aceita. Pelo fato de que a China faz parte do Conselho de Segurança da ONU, é um membro permanente do Conselho de Segurança, que é o principal órgão que pertence à ONU, né, da ONU, decisório, que toma diversas decisões. E aí a China diz que não, que a Taiwan não é um país, porque, na verdade, é apenas uma província que é rebelde, que tipo, tenta se separar, mas pertence à China. Né? O que mais? E tem alguns países que ainda não foram concretizados, né? Tipo, ainda não houve uma finalização do processo de formação de Estado-nação. Ou porque não tem território ainda, porque é uma nação sem território, ou porque está espalhada pelo mundo, enfim, porque ainda não constitui Estado-nação conforme os critérios aí que a ONU utiliza. Então, participam hoje da ONU
193 países. O mais recente país a fazer parte, a se tornar um país e a ONU a aceitar como país, foi o Sudão do Sul. Houve uma separação do Sudão, né? Existia um país na África chamado Sudão. E o Sudão houve uma guerra interna lá dentro, né? Um conflito civil entre a parte norte do Sudão e a parte sul. E em 2011 houve um referendo lá, uma votação para saber se eles queriam se separar, formar aí um novo país. E aí fundaram o Sudão do Sul. Existe o Sudão hoje e o Sudão do Sul. Então, o país mais novo, mais recente aí a ser considerado um membro da ONU é o Sudão do Sul, que entrou em 2011. Começou a fazer parte da ONU em 2011. A ONU tem alguns principais objetivos, como, por exemplo, manter a paz mundial, né? Esse é o principal objetivo, na verdade, da ONU. Ela foi criada para isso, para manter a paz mundial. Ela foi criada no ano de 1945, com o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada para substituir uma instituição que já existia antes dela, que também lidava com essa questão de manter a paz mundial, né, de resolver alguns conflitos no mundo, que era chamada da Liga das Nações. A Liga das Nações passou a existir no mundo a partir do finalzinho da Primeira Guerra Mundial, em 1919, e ela deveria meio que prever não, como é que eu posso dizer? Acabar com alguns conflitos e até prevenir alguns conflitos no mundo. Fazer com que não houvesse alguns conflitos no mundo. Mas aí que acabou que não deu muito certo a Liga das Nações. Ela acabou em 1946. Ela durou de 1919 a 1946. Mas ela meio que já era uma instituição muito fragilizada, porque alguns países principais já não participavam mais dela, como os Estados Unidos, a União Soviética, a Alemanha, não participavam mais da Liga das Nações. E por isso foi criada uma nova instituição, que seria a ONU, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, teria sido criada em 1945 para meio que substituir aí os preceitos da Liga das Nações. E sim, a ONU foi criada nos Estados Unidos, por cerca de 51 países que se reuniram numa conferência que houve em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, no ano de 1945. E aí eles se reuniram e decidiram criar a ONU. Então, falamos dos objetivos. O primeiro objetivo da ONU seria manter a paz mundial. Esse seria o objetivo maior, na verdade, da ONU, manter a paz mundial. E dentro de manter a paz mundial, ela tenta meio que acabar com alguns conflitos, pôr fim a alguns conflitos, cessar. Ela tenta meio que prever que alguns conflitos não ocorram, acabar com alguns litígios no mundo. Já a gente vai falar um pouquinho como é que ela atua nesses conflitos que ocorrem no mundo. Ela tenta também garantir alguns direitos humanos. Um dos objetivos seria garantir os direitos humanos para todos. Promover o desenvolvimento econômico dos países menos desenvolvidos. Ela deveria fazer isso. Outro objetivo seria incentivar as autonomias das etnias dependentes, valorizar as etnias também, como um todo. Reconhecer que em cada país, né, em cada região do mundo, existem várias etnias e essas etnias, cada uma com a sua própria cultura, suas próprias tradições, elas devem ser respeitadas. Então, ela incentiva a autonomia das etnias, valoriza, e o outro pouquinho que a gente poderia falar aqui seria outro objetivo da ONU, tornar mais fortes os laços entre os países soberanos. Isso realmente acontece, né? Ela meio que promove, através das suas decisões, os interesses dos países que são soberanos, que são mais ricos. E isso é uma coisa ruim, porque acaba gerando uma desigualdade a nível internacional, entre um país e outro, né? Entre os países centrais, os semiperiféricos e os periféricos. Alguns países até reclamam desse fato de que a ONU ela acaba privilegiando alguns países em detrimento de outros. Isso é uma coisa muito negativa, né, para o mundo inteiro, já que ele é o maior organismo supranacional do mundo, de poder de manter a paz mundial, né, de regular aí a paz mundial no mundo, acabar com conflitos e prever esses conflitos, prevenir, enfim, e acaba se tornando uma coisa ruim. A ONU ela é composta por 5 órgãos principais, ela tem uma Assembleia Geral, ela tem uma Secretaria-Geral, ela tem um Conselho de Segurança, né? Ela tem o Conselho de Segurança é o principal órgão, na verdade. Ela tem um Conselho Econômico e Social e ela tem um Tribunal Internacional de Justiça. Então, esses 5 órgãos, eles atuam como representantes aí de um sistema geral do que seria a ONU, né? Cada um tem a sua própria estrutura, né? Sua própria funcionalidade. A ONU, dentro da ONU, a gente vai ter um órgão que ele é muito importante, que é o Conselho de Segurança. Tá aqui, ó. O Conselho de Segurança da ONU é o principal órgão da ONU. Ao contrário dos outros organismos que pertencem à ONU, que apenas acabam dando algumas sugestões aos países,
de como proceder em relação a isso, como fazer isso aqui, como fazer aquilo ali. Geralmente as agências que pertencem à ONU, elas dão orientações. Orientações de como se estabelecer isso, como fazer aquilo, elas dão orientações. Os países fazem se eles acharem conveniente, se eles acharem melhor. Mas muitas vezes o que é que acontece? O Conselho de Segurança da ONU acaba sendo o maior órgão da ONU, por quê? Porque é o único órgão da ONU em que os países eles realmente têm que seguir fielmente o que é decidido nessas reuniões do Conselho de Segurança da ONU. Então, tudo que foi decidido, né, em relação a problemas, a conflitos, porque esse órgão aqui ele foi criado basicamente para essa questão da paz, da segurança mundial entre os países. Então, todos os conflitos que ocorrem no mundo, né, que estão ocorrendo agora, né, conflitos que possivelmente podem acontecer, tudo isso é discutido dentro do Conselho de Segurança da ONU. E todas as decisões que são tomadas pelos representantes do Conselho de Segurança da ONU devem ser realmente implementadas por todos os países que fazem parte da ONU. Por quê? Porque quando um país ele vai, como é que eu posso dizer? Fazer uma aliança, não, ele vai passar a fazer parte da ONU, pronto, melhorei. Quando o país ele vai começar a fazer parte da ONU, como um membro realmente efetivo da ONU, um Estado-nação que pertence à ONU, né, tá aliado, pertence não, né, que está aliado ali à ONU, faz parte desse organismo, de certa forma, o que é que acontece? Ele tem que assinar um termo lá, que é a Carta das Nações Unidas. Nessa Carta das Nações Unidas, diz o seguinte, que todas as decisões que forem tomadas pelo Conselho de Segurança da ONU, ou seja, por esse órgão maior da ONU, devem ser realmente implementadas pelos países, por todos. Então, todos os países que fazem parte aí da ONU, 193, quando ocorre alguma decisão aí máxima do Conselho de Segurança da ONU, eles têm que implementar. Não é uma orientação, é tipo assim, ó, vocês vão ter que implementar, porque foi decidido aqui, e isso aqui é para manter a paz no mundo inteiro, então, se você não quer fazer isso aqui, então se retire do organismo, né? Então, a função do Conselho de Segurança da ONU é discutir e tomar decisões sobre conflitos entre países. Aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que atua esse Conselho de Segurança. Em caso de ocorrer alguma guerra entre um país e outro, né? Algum conflito aí muito severo, ou então quando um país está passando por uma guerra civil, como a Síria, né, desde 2011, como é que a ONU ela pode atuar através do Conselho de Segurança da ONU? Como a gente está vendo aqui, está dizendo que o Conselho de Segurança ele discute e toma decisões, né? Discute e toma decisões. Então vamos falar de que forma eles podem fazer aí para meio que tentar acabar com conflitos que ocorrem no mundo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar que, mesmo que o Conselho de Segurança da ONU represente todos os 193 países que fazem parte da ONU, apenas 15 países eles têm direito de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, de participar de reuniões, de ter poder decisório, né, de votar e etc. E dentro desses 15 países que fazem parte, ou seja, dos 193 países que fazem parte, que são membros da ONU, né, apenas 15 países eles detêm aí o direito, digamos assim, de participar do Conselho de Segurança. Mas desses 15, 10 são temporários. 10 são temporários. Como assim temporário, professora? Quer dizer que eles ficam saindo, eles entram no Conselho de Segurança e saem um tempo depois, e depois eles podem ser eleitos de novo e voltar para o Conselho de Segurança. Sim, exatamente, isso acontece. Existe a Assembleia Geral, né? Na Assembleia Geral, geralmente vota-se, né, para ver quem que vai entrar dentro do Conselho de Segurança da ONU. Existe uma eleição. Cada país ele permanece como membro temporário dentro do Conselho de Segurança da ONU por 2 anos. 2 anos apenas. Tem mandato de 2 anos. Então, e detalhe, o Brasil, ele é atrás do Japão, né? Basicamente o segundo país que mais participou do Conselho como membro temporário. Nós não somos membros permanentes. O segundo país que mais participou como membro temporário do Conselho de Segurança da ONU. Atrás do Japão, só que o Japão foi o que mais participou. De acordo com os dados que eu encontrei no site do Itamaraty. Aí sim, outra coisa. Então, a cada 2 anos, existe aí uma eleição, né, na Assembleia Geral da ONU para ver quem vai participar do Conselho de Segurança da ONU, como membro temporário. Mas eu não falei. Existem 5, são 15 ao todo, né? 15 países fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, os poderosos chefões. E aí, 5 deles são realmente os poderosos chefões da ONU. Tipo, ninguém tira eles do Conselho de Segurança da ONU.
eles são permanentes, eles são fixos no Conselho de Segurança da ONU. Ninguém tira. Quem são eles, professora? Os fixos aí no Conselho de Segurança da ONU. Alguém arrisca me dizer quem são? A galera que ninguém tira do Conselho de Segurança da ONU são 5 países. Alguém sabe quem são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? E ninguém tira eles por nada. Cri, cri, cri. Acho que Rússia, né? Rússia, Será? poderosa chefona. É sim. Desde o início da criação. Na época, a Rússia era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Na verdade. Mas, 91 se tornou Rússia. Rússia é um membro permanente, ninguém tira ela. Quem mais? Aqui na América, quem é o membro permanente? Estados Unidos. Tem outro aqui na América, será? Canadá. O chefão? Não. Só tem os Estados Unidos na América. Ah. Na Europa a gente vai ter 2. Vai ter 2 aqui. França é um deles. E Reino Unido. Por incrível que pareça, a Alemanha não é um membro efetivo, não é um membro pleno, que ninguém tira do Conselho de Segurança. E o último que falta, o 5º país, é a China. A China aí também faz parte como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Aí, detalhe, tem alguns países chamados G4. O G4 seriam 4 países que são Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Eles 4 tentam entrar dentro do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Fundaram meio que uma associação entre eles, chamada G4, para ver aí, tentar entrar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e ter poder de vetar decisões. Porque quem é um membro permanente na ONU tem direito de vetar decisões. Tipo assim, estão decidindo sobre tropas da ONU invadirem tal país, entrar em tal país que está vivenciando uma guerra civil. Né? Aí, se a Rússia, por exemplo, vê que o aliado dela, sei lá, o Bashar al-Assad, lá na Síria, se ela vê que o Bashar al-Assad vai se sair prejudicado, então ela veta lá a decisão. Veta. Não, a ONU não vai entrar dentro da Síria para resolver o conflito, não. A gente não quer. E pronto, e está decidido. Porque esses 5 países aí, Rússia, China, França, Inglaterra, Reino Unido e Estados Unidos, eles têm poder de decisão de veto, de vetar decisões que são proferidas dentro do Conselho de Segurança da ONU. Mas aí existem 4 países que querem entrar, que querem ser membros também permanentes do Conselho de Segurança. Que é esse aqui, ó, Japão. Aí tem a Alemanha, que quer ser um membro também. Brasil, aí Índia, aqui, ó, na Ásia. E o Brasil. O Brasil quer fazer parte quer ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Tá lutando. Mas aí existe, ao contrário desses países, existe um grupo de países chamado COF Club. Os COF Club, eles são contrários à entrada desses 4 países aí dentro do Conselho permanente aí das pessoas desculpa. Eles são contrários à entrada desses 4 países, do Brasil, da Alemanha, da Índia e do Japão, dentro do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Eles são contrários, os COF Club. Quem são eles que são contrários? A Argentina é contrária à entrada do Brasil e o México também é contrário à entrada do Brasil dentro do Conselho de Segurança. Nossos amiguinhos. Aqui... O Bolsonaro que é a favor. Pois é. Aí o Paquistão, ele é contrário à entrada da Índia como membro permanente. A China é contrário com a China e a Coreia do Sul. É contrária à entrada do Japão dentro do Conselho de Segurança como membro permanente. E falta o quê? Falta só a Alemanha, né? E tem o caso da Itália. A Itália é contrária à entrada da Alemanha como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, ao mesmo tempo, existe aí um grupo que quer entrar como membro permanente, né, no Conselho de Segurança para ter poder de veto, mas existe outro grupo de países que são contrários à entrada dessa galera. Ou seja, né, são seus arco-inimigos aí. Deixa eu botar aqui. Aí, como é que atua, né, o Conselho de Segurança? Já falei que ele discute sobre alguns temas relacionados a conflitos no mundo inteiro e tenta meio que acabar com esses conflitos. As ações que eles podem promover, que eles geralmente fazem, né? A ONU ela atua através de forças de paz. O Brasil, inclusive, já participou como membro, ele já atuou em várias forças de paz no mundo inteiro. Os soldados da ONU, eles são chamados de os boinas azuis. Boinas azuis. Todo soldadinho da ONU é um boina azul.
ele tem lá no seu fardamento uma siglazinha lá, como é que eu posso dizer? Um sloganzinho da ONU, né, dizendo que ele é um boina azul, que ele faz parte das tropas de paz da ONU, das forças de paz da ONU. A ONU, muitas vezes, ela, no Conselho de Segurança da ONU, quando ocorre uma decisão de meio que tentar barrar, frear uma guerra civil que está ocorrendo em algum país do mundo, que pertence à ONU, né? Aí o que é que a ONU faz? Manda para esse país umas tropas de paz, né? As forças armadas deles, mas esses soldados, digamos assim, eles não entram em conflito. Os soldados da ONU eles não entram em conflito. Mas tem uma exceção, o livro da terceira série cita uma exceção aqui, que foi no Congo. Houve uma exceção no Congo, no país Congo, não diz o ano aqui, mas acho que é recente essa decisão, onde a ONU ela permitiu que os soldados eles participassem do conflito, mas eles autorizaram, na verdade, né, autorizaram o combate direto. Mas geralmente os soldados da ONU eles não participam de combates diretos. Por quê? Porque a finalidade deles é ocupar áreas, né, para promover a paz nesses países, para ajudar as pessoas, os civis que estão passando por dificuldades, né, estão vivenciando muitas vezes situações muito difíceis, não tem como se alimentar, não tem o que beber, não tem nada, não tem condições. Então, a ONU ela atua através dessas forças de paz. E quem decide se a força de paz da ONU vai entrar em tal país para resolver tal conflito, para amparar socioeconomicamente a população, é o Conselho de Segurança da ONU que faz isso. É eles que decidem. Então, mais uma vez falando, dentro do Conselho de Segurança da ONU, existem 10 membros que são temporários. O Brasil é um dos países que mais participou como membro temporário do Conselho de Segurança da ONU, ele e o Japão. E cada paísinho desse que é temporário, ele passa 2 anos, depois ele sai. Existe uma nova eleição na Assembleia Geral e aí ele pode entrar novamente como um membro aí do Conselho Temporário da ONU, dentro do Conselho de Segurança. E Ana Beatriz? Oi. Meu amor tá pedindo para você aceitar ele lá de volta. Eita, aceitei. Era quem, seu amor? Era Arthurzinho. Celeste, era? Arthurzinho. Eita, você tá ficando doida, é? Poxa, ele tá aqui. Sim, tô tentando entrar agora. O que apareceu pra mim aqui agora pra entrar, acho que foi Celeste. Eu vou. É porque o meu saiu sem querer. Ah, tá, tudo bem. Sim, então vamos lá. Então, existem 10 que são temporários e 5 que são permanentes. E esses 5 que são permanentes, eles meio que atuam conforme os interesses deles. Por isso que existe uma polêmica muito grande dentro da ONU, porque ela acaba decidindo conforme os interesses desses 5 países. Por quê? Porque como o Conselho de Segurança da ONU é o principal órgão da ONU, tipo, todos os conflitos barra pesada que ocorrem no mundo, né, quem decide aí sobre esses conflitos é o Conselho de Segurança. E tem 5 países que ninguém tira eles, e eles têm poder de vetar decisões. Então, opa, a gente tem o poder, né? Nós somos o poder. Nós somos o poder. Então, são Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Ações que podem favorecer a paz, que podem ser feitas para promover a paz. Reconhecer a existência de grupos étnicos diversos, eu já falei. Garantir os direitos fundamentais, já falei, das pessoas, como, por exemplo, a participação política, a liberdade religiosa. Cada pessoa tem direito a isso. Políticas e por último aqui, políticas de redução da exclusão socioeconômica e das desigualdades, que deveria ser feito pela ONU. Muitas vezes, a ONU ela atua através de programas, eu falei, não foi? Alguns programas que ela cria, e através também de algumas comissões econômicas, para tentar ajudar os países que passam por situações econômicas bastante difíceis, muitas vezes. Crise econômica, enfim. Sendo que não existiu em alguns locais uma melhora significativa em alguns âmbitos, como, por exemplo, tem muitos países hoje em dia que muitas pessoas passam fome, que tem muita miséria, tem muita desigualdade social, né, que as pessoas não têm nenhum alimento necessário para sobreviver, que não tem uma rede de água encanada, nem tratada, nem de esgoto, enfim. A ONU, muitas vezes, ela deveria atuar em certas áreas, mas ela não vem promovendo tudo isso que ela prega. É isso que a gente tem que atentar. Geralmente cai questão sobre a ONU no Enem. Já caiu, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, caiu uma questão sobre a ONU. Perguntava sobre um dos objetivos da ONU, salvo engano. Uma das finalidades dela, coisa assim. Então, apesar da sua importância, muitas vezes a ONU tem servido de ferramenta para legitimar as ações das grandes potências. Oxe, como assim? Porque, como eu falei, como existem países aí que eles têm poder de decisão sobre outros, tipo assim, como os 5 membros que são permanentes, né? Que ninguém tira eles do Conselho de Segurança da ONU.
eles meio que acabam agindo conforme seus interesses e os seus aliados. Tipo, eu tenho vários aliados, eu tenho que ajudar meus aliados. Então, tipo, acaba gerando dentro da ONU, que é uma instituição que pertence aí a 193 países do mundo, fazem parte dela, né? Acaba gerando desigualdade socioeconômica entre esses países aí, e de poder, né? Poderio. Por isso que diz que ela tem meio que servido para legitimar, para dar ênfase às ações das grandes potências, dos países centrais. Deixa eu ver se falta mais aqui. Agora vamos para o último tópico. Embargo econômico e Assembleia Geral. Não sei se... Não tem. Não tem, mas vou falar. Tem um tópico no livro de vocês que realmente é o último tópico, da página 280. Vai falar sobre embargo econômico e Assembleia Geral. O que é um embargo econômico? Quando, geralmente, um país ele atacou outro país de forma injusta, que ele não seguiu o que o Conselho de Segurança da ONU fez, né, discutiu. Quando o país acaba invadindo o outro, ou então quando o país ele acaba ferindo a integridade das pessoas, enfim, quando o país ele acarreta um risco a uma nação, ou até mais de uma nação, o que é que acontece com esse país? O que é que a ONU pode fazer? Ela pode embargar economicamente esse país. Quando a ONU diz assim, ó, tal país vai ser embargado do ponto de vista econômico, o que é que significa dizer embargar um país do ponto de vista econômico? Quer dizer o seguinte, que todos os países que fazem parte da ONU, a partir daquele momento, 192, digamos assim, porque são 193, mas vamos dizer que um país que faz parte da ONU, ele acarreta esse risco aí para os outros. Aí a ONU faz, ó, agora você vai ser embargado. O que é que acontece? Quer dizer que todos os outros membros da ONU, eles são proibidos de comprar produtos desse país que foi embargado e também a vender produtos a esse país que foi embargado. Meio que acaba sufocando, né, esse país. Um embargo econômico seria sufocar esse país. Ele vai acabar não tendo tantas forças, porque ele não vai manter mais relações comerciais com nenhum outro país do mundo, porque a ONU acabou com a life dele, com a vida desse país, né, com a situação econômica desse país, porque ela embargou o país. Ou seja, ela impediu que outros países do mundo tanto comprassem produtos dele quanto vendessem produtos para eles. Geralmente isso pode acontecer em países que acarretam muito risco a nível internacional, tipo países que detêm muitos armamentos atômicos, muitas bombas nucleares, não revelam que tem isso, ou ficam fazendo testes, ou então ficam promovendo aí uma tensão no mundo. Isso pode acontecer um embargo econômico com esse país. Mas é uma coisa muito ruim para esse país, porque, de certa forma, ele não vai conseguir se manter ali sozinho no mundo inteiro, e ele vai acabar, vou dizer aqui em outras palavras, arregando, né? Vai voltar atrás, porque não tem como você sobreviver praticamente sozinho no mundo inteiro. O que mais? Aí sim, a gente vai falar um pouquinho sobre a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um dos órgãos da ONU também. Não tem tanto poder quanto o Conselho de Segurança da ONU, mas tem um certo poder. Dentro da Assembleia Geral da ONU vão ter representantes de todos os países que fazem parte da ONU. Não é que nem o Conselho de Segurança, né, que só tem 15, 5 permanentes e 10 temporários. Dentro da Assembleia Geral da ONU, a gente vai ter algumas reuniões por ano, onde se decide alguns problemas que ocorrem no mundo, algumas decisões internacionais são tomadas. Inclusive, se algum país deseja entrar como membro permanente da ONU, é na Assembleia Geral que é decidido isso. A Assembleia Geral ela também decide sobre os membros do Conselho de Segurança da ONU. Ela não tem tanto poder, né? Eu já falei, tanto impacto, assim, as decisões da Assembleia Geral não têm tanto impacto quanto as decisões que são tomadas no Conselho de Segurança. Pronto, terminei. Agora, o que é que